Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Maurício Barbosa e nesse vídeo nós veremos algumas noções sobre matrizes, a sua definição, algumas classificações de determinadas matrizes e as operações que nós podemos fazer com matrizes, soma, subtração e multiplicação. Começando então com a definição de matriz. O que é uma matriz? Bom, nós podemos definir uma matriz simplesmente sendo uma tabela com elementos dispostos em linhas e colunas. Então, uma matriz nada mais é que uma tabela com alguns elementos, e esses elementos, eles estão dispostos, eles estão organizados em linhas e colunas. Veja, vamos indicar aqui alguns exemplos. Eu tenho essa matriz A, a matriz B, a matriz C, a matriz D e a matriz E. As matrizes, elas são desenhadas, elas são representadas sempre usando ou colchetes, como você pode ver aqui, nessas 4 primeiras matrizes, nós temos ali os elementos limitados por colchetes, ou nós podemos ter matrizes também com parênteses nas suas laterais, como é o caso dessa matriz E, que está aqui, essa última matriz. Veja, ela tem o 2, o 0, o 4, o 3, o 0 de novo e o 9. E esses elementos, eles estão limitados ali por 2 parênteses. As matrizes, de forma geral, elas são sempre representadas, sempre indicadas com uma letra maiúscula. Veja, como nós temos aqui a matriz A, a matriz B, a matriz C, a matriz D e a matriz E, todas elas com a nomenclatura em letra maiúscula. Nós temos esse hábito, as matrizes são representadas por letras maiúsculas. Toda matriz tem uma determinada quantidade de linhas e uma determinada quantidade de colunas. Por exemplo, essa matriz A, que está aqui, repare que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, nós dizemos que a ordem desta primeira matriz aqui, a matriz A, ela tem ordem 2 por 3. Então, eu vou escrever aqui 2x3, 2 linhas e 3 colunas. Já essa matriz B, veja só, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 2 por 2. A matriz C, veja, ela tem 3 linhas e apenas uma coluna. Então, ela é uma matriz 3 por 1. Já a matriz D, ela é o contrário. Ela possui uma linha e 3 colunas. Então, ela é uma matriz 1 por 3. E, por fim, essa matriz E, essa última aqui, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 2. Caso uma matriz tenha o número de linhas igual ao número de colunas, ela é denominada como sendo uma matriz quadrada. Veja, nesses 5 exemplos que nós citamos aí, apenas a matriz B será uma matriz quadrada, porque o número de linhas é 2 e o número de colunas também é 2. Todas as outras matrizes possuem um número de linhas diferente do número de colunas. Por isso que apenas ali, no nosso caso, apenas a matriz B será uma matriz quadrada. E se por acaso uma matriz possuir apenas uma linha, ela recebe um nome diferente também. Ela é chamada de matriz linha. E se por acaso ela possuir apenas uma coluna, ela é chamada de matriz coluna. Assim, veja só, se nós fôssemos indicar aqui, classificar essas matrizes, a matriz B seria uma matriz quadrada, porque o número de linhas que ela possui é igual ao número de colunas. A matriz C, ela seria uma matriz coluna, porque ela possui apenas uma coluna, veja, independente do número de linhas. Se ela tiver
apenas uma coluna, ela é chamada de matriz coluna. E essa matriz D aqui, como ela possui apenas uma linha, ela é chamada de matriz linha. Quanto aos elementos de uma matriz, nós também temos uma notação para representá-los. Bom, temos aqui então, veja só, a notação de uma matriz. Como que funciona a notação ali dos elementos de uma matriz? Veja, denotaremos cada elemento da matriz A por A e J. Então, é o A, a letra A, com o índice I, seguido do índice J, onde I é o número da linha e J é o número da coluna. Veja, por exemplo, se nós tivermos, então, uma matriz A, 3 por 2, ou seja, uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, os elementos dessa matriz, eles serão denotados com estes símbolos aqui, veja só. A11, que é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Na sua direita, o A12, que é o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. E logo aqui abaixo, veja só, nesse meio, temos o A21, que está na segunda linha e primeira coluna, e assim por diante. Sempre com a atenção de que o primeiro número indica a linha que o elemento se encontra e o segundo número indica a coluna em que o elemento se encontra. Então, veja só, se nós tivermos, por exemplo, essa matriz A com o número 4 e o número 1 na primeira linha, 0, 3 na segunda, 8 e 6 na terceira, temos então o seguinte, que o A11 é igual a 4, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna é igual a 4, o A12, que está na primeira linha e segunda coluna, é igual ao número 1, o A21, segunda linha, primeira coluna, é igual a 0, o A22, segunda linha e segunda coluna, é igual a 3, e o A31 é igual a 8, e o A32, terceira linha e segunda coluna, é igual a 6, certo? Então, são esses índices aí que nós usamos para representar os elementos de uma matriz. Nós só precisamos ter atenção que o primeiro número que está ali nos índices, o primeiro número, o I, ele representa a linha e o J, ele representa a coluna que o elemento está posicionado. Agora, quanto à igualdade de matrizes. Quando que nós dizemos que duas matrizes são iguais? Tem uma matriz A, por exemplo, e tem uma matriz B. Quando que essas duas matrizes elas serão iguais? Bom, duas matrizes elas serão iguais quando cada um de seus elementos correspondentes também forem iguais, certo? Essa seria uma definição muito natural. Duas matrizes serão iguais se os elementos correspondentes ali, que estão nas mesmas posições, forem iguais, tanto na primeira quanto na segunda. Por exemplo, veja, eu tenho aqui a seguinte questão. Se as matrizes A e B abaixo são iguais, qual é o valor de x mais y mais z? Veja, se essa matriz A é igual à matriz B, temos então que os elementos correspondentes são iguais. O que isso significa? Significa que esse número 1, que é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna de A, deve ser igual ao elemento que está na primeira linha e primeira coluna de B, que no caso aqui é o Z. Assim, nós temos que o Z vale 1, por exemplo. Note que o x, aqui no A, ele está na primeira linha e segunda coluna. Quem está na primeira linha e segunda coluna da matriz B? É o menos 2. Assim, esse x deve ser igual ao menos 2.
E por fim o Y, veja só, segunda linha e primeira coluna. Quem que está na segunda linha e primeira coluna na matriz B? É o número 8. Assim, se nós somarmos então x mais y mais e, nós estaremos somando x, que equivale a menos 2, mais o y, que é igual a 8, mais o z, que é igual ao número 1, como nós vimos ali acima. E aí, por fim, menos 2 mais 8, 6, 6 mais 1, 7. Essa é a resposta dessa questão aí. Temos também a matriz transposta. O que seria a matriz transposta? Veja só, vamos ver aqui. Dada uma matriz A do tipo M por N, ou seja, ela tem uma quantidade M de linhas e ela tem uma quantidade N de colunas. Bom, dada a matriz A com essa ordem, chama-se matriz transposta de A. A matriz A elevada até o T está lá em cima, né? É o índice T. Não, esse T não tem a ver com potência, tá bom? Esse A e o T em cima é simplesmente uma notação para indicar a matriz transposta. Então, a matriz transposta ela é indicada por esse símbolo e ela é de ordem N por M. Veja, a ordem da matriz A é M por N. A matriz transposta tem a ordem contrária, digamos assim. É a ordem N por M, certo? Ou seja, se a matriz A ela tem a ordem, digamos, 2 por 3, a matriz transposta terá a ordem o contrário, nós invertemos. Ela terá ordem 3 por 2, certo? E como que nós encontramos essa matriz transposta? Simplesmente nós observamos este detalhe aqui, ó, onde as linhas de A serão as colunas de A transposta. Por exemplo, eu tenho aqui a seguinte matriz. Matriz A, 4 e 1, 0 e 3, 8 e 6. Como que seria a matriz transposta de A? Quem é a matriz A, índice T? Como que eu faço para encontrá-la? Veja, muito simples. Nós devemos pegar as linhas da matriz A e escrevê-las como sendo colunas da matriz A transposta. Veja, por exemplo, a matriz A tem a primeira linha como sendo 4 e 1. Bom, esta primeira linha da matriz A, 4 e 1, ela se torna agora a primeira coluna da matriz A transposta. Esta segunda linha aqui, olha só, a linha 0 e 3, ela se tornará a segunda coluna da matriz transposta, então ficará 0 e 3. E por fim, a terceira linha da matriz A, que é 8 e 6, ela se tornará a terceira coluna da matriz transposta. Então, ficará 8 e 6 aqui. Simples assim. E assim, nós teremos, então, a matriz transposta. Simplesmente pegando as linhas da matriz A e transformando em colunas da matriz A transposta. Temos também a noção de diagonal principal de uma matriz. Veja, em uma matriz quadrada A, e isso é importante, nós precisamos ter uma matriz quadrada. Em uma matriz quadrada a diagonal principal é constituída dos elementos A e J, tais que I é igual a J. Ou seja, todos os elementos cujo número da linha é igual ao número da coluna, todos esses elementos formam aí a diagonal principal. Ou seja, o A1, 1, o A2, 2, o A3, 3, o A4, 4 e assim por diante, dependendo da ordem da matriz. Veja, por exemplo, aqui eu tenho essa matriz A, é uma matriz 3 por 3, ou eu posso dizer simplesmente que ela é uma matriz de ordem 3. Quando eu tenho uma matriz quadrada com 3 linhas e 3 colunas, nós podemos simplesmente dizer
que ela é uma matriz de ordem 3. Então, se essa matriz A aqui ela é uma matriz de ordem 3, quem serão os elementos da diagonal principal? Serão esses aqui, ó, começando aqui da esquerda e terminando aqui embaixo na direita. Então, os 7, 1 e 3 serão os elementos da diagonal principal dessa matriz. Apenas a título de curiosidade, nós temos também a diagonal secundária da matriz. A diagonal secundária da matriz seria essa aqui em vermelho, olha só. É a diagonal no outro sentido. Essa diagonal aqui, que tem o 0, que tem o 1 e que tem o 9, certo? Então, a diagonal principal mais usada, mais frequente, é essa em azul, e a diagonal secundária é essa em vermelho. Quando uma matriz possui a sua diagonal principal inteiramente composta do número 1 e todos os restantes são elementos iguais a 0, essa matriz ela recebe um nome especial também. Ela é chamada de matriz identidade. Veja só, toda matriz quadrada cujos elementos de sua diagonal principal são todos iguais a 1 e o restante iguais a 0, ela é aí chamada de matriz identidade. Ou seja, a diagonal principal só tem o número 1 e todo o restante da matriz só tem o número 0. Essa é chamada matriz identidade. Veja, por exemplo, eu tenho aqui uma matriz de ordem 2, 2 por 2, com a diagonal principal eu tenho apenas números 1 e o restante 0. Ela é uma matriz identidade. E essa aqui, essa de ordem 3, ela tem também diagonal principal formada apenas pelo número 1 e todo o restante sendo todos os elementos iguais a 0. Essa também é uma matriz identidade. Tá? Poderia ter uma matriz identidade de ordem 4 por 4, de ordem 5 e assim por diante. O que importa é que a diagonal principal deve ser toda igual a 1, todos os elementos iguais a 1 e todo o resto igual a 0. Isso é uma matriz identidade. Temos também a matriz nula. Bom, a matriz nula, como o próprio nome já sugere, é uma matriz que todos os seus elementos são iguais a 0, independente da ordem. Então, veja só, eu tenho aqui uma matriz 2 por 2, 3 por 3, uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 3 colunas, e todas essas matrizes são matrizes nulas, porque elas apresentam apenas o número 0. Todos os elementos são iguais a 0. Se eu tivesse ali um elemento que fosse diferente de 0, ela já não seria mais uma matriz nula. Tá? Para ser uma matriz nula, todos os elementos da matriz devem ser iguais a 0. Falando agora de operações entre matrizes. Bom, vamos começar com a soma e a subtração de matrizes de mesma ordem. Isso é importante para nós somarmos duas matrizes ou subtrairmos duas matrizes, inclusive é de vital importância que elas tenham a mesma ordem. Elas precisam ter a mesma ordem. Se elas tiverem ordens diferentes, as operações elas não são definidas. Então, sempre que nós tivermos a soma ou subtração entre matrizes, elas precisam ter a mesma ordem. Por exemplo, eu tenho aqui essa matriz com 3 linhas e 2 colunas, 4, 1, 0, 3, 8 e 6, somada com essa outra matriz aqui de mesma ordem, 1, 5, 3, 2 e 0 e 1. Como que nós fazemos a soma entre matrizes? A soma entre matrizes é o mais natural possível. Nós vamos somar os elementos correspondentes. Como assim? Olha, vamos pegar esse 4 e somar com o correspondente na outra matriz, que é o número 1. 4 mais 1, 5. Vamos pegar esse 1 e somar com o 5 da outra matriz, que é o elemento correspondente, que é o elemento que está na mesma posição. Então, 1 mais 5, 6. Vamos pegar esse 0 e somar com o 3, que dá 3. Vamos pegar este 3 e somar com o 2, que dá 5.
O 8 somamos ao 0, que dá 8, e esse 6 somamos a 1, que dá 7. Ou seja, a soma de matrizes ela é feita do seguinte modo. Vamos somando os elementos correspondentes. E a subtração é feita do mesmo modo também, da mesma maneira. Veja só, 3 menos 2, atenção que agora é subtração, 3 menos 2 é igual a 1, 0 menos 7 é igual a menos 7, 4 menos 1 é igual a 3, e 2 menos 3 é igual a menos 1. Então, na subtração, o processo é o mesmo. Nós vamos efetuar a subtração dos elementos correspondentes. A multiplicação de um número por uma matriz também é algo muito natural. Veja só, como que nós fazemos, por exemplo, para multiplicar o 4 por essa matriz aqui, a matriz quadrada de ordem 2, cuja primeira linha é o 3 e 2, e a segunda linha é o 1 e 0. Como que nós devemos fazer essa multiplicação? Essa multiplicação é possível. É possível nós pegarmos um número e multiplicarmos por uma matriz. Como que nós devemos? Basta nós fazermos o seguinte, ó, esse 4 ele vai multiplicar todos os números que estão na matriz. Assim, o resultado desta conta aqui será o seguinte, 4 vezes 3 é igual a 12, 4 vezes 2 é igual a 8, 4 vezes 1 é igual a 4 e 4 vezes 0 é igual a 0. Ou seja, quando nós temos um número multiplicando uma matriz, basta nós pegarmos este número e multiplicá-lo por todos os elementos da matriz. E é assim que nós fazemos a multiplicação de um número por uma matriz. Nós chamamos também multiplicação de um escalar por uma matriz. Já a multiplicação entre duas matrizes, ela é uma operação que deve ser feita com muito cuidado. Quando nós multiplicamos uma matriz por outra matriz, nós devemos observar o seguinte. Primeira coisa, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso porque, na multiplicação entre matrizes, nós vamos usar o seguinte artifício. Nós vamos multiplicar as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. Nós vamos fazer um exemplo aqui na prática para ver como isso funciona. Só que a dica, a orientação é essa. Nós vamos multiplicar as linhas da primeira pelas colunas da segunda. Lembrando sempre que o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Esta é a condição para que nós consigamos aí multiplicar duas matrizes. Por exemplo, veja, nós temos aqui a multiplicação de duas matrizes. E eu coloquei com cores diferentes para melhor visualização, para nós identificarmos aí de uma maneira mais prática qual que será a conta que nós devemos fazer. Veja, tenho aqui a primeira matriz, 2 e 1, como primeira linha, 0 e 3, segunda linha, 4 e 2, terceira linha. Ela está sendo multiplicada por essa outra matriz aqui, 0 e 5, primeira coluna, 1 e 0, segunda coluna, 6 e 1, segunda coluna. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a primeira linha e multiplicar por todas as colunas da outra matriz. Ou seja, vamos fazer assim. Veja só, esse 2 e esse 1, que são em azuis, vão multiplicar o 0 e 5, que estão em roxo. Então, ficará 2 vezes 0 mais 1 vezes 5. Peguei a primeira linha e multipliquei pela primeira coluna. Agora, vamos continuar com essa linha e vamos multiplicar pela segunda coluna, aquela coluna ali em marrom, que tem o número 1 e tem o número 0.
Então, vamos pegar assim, ó, fazer 2 vezes 1, mais 1 vezes 0. Peguei os números em azuis e multipliquei pelos números ali marrons na segunda coluna. E agora, continuando nesta primeira linha em azul, vamos multiplicá-la pela última coluna que está em laranja. Então, ficará 2 vezes 6, mais 1 vezes 1. Então, repare, eu peguei a primeira linha, que está em azul, e multipliquei por todas as colunas. Agora eu vou pegar a segunda linha, a linha ali que está em vermelho, 0 e 3, e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar 0 vezes 0, mais 3 vezes 5. Vou pegar 0 vezes 1, mais 3 vezes 0. Vou pegar 0 vezes 6, mais 3 vezes 1. Então, eu peguei a segunda coluna, a segunda linha da primeira matriz, a linha 0 e 3, e multipliquei por todas as colunas da segunda matriz. E agora eu vou fazer o mesmo com essa linha aqui em verde, a linha 4 e 2. Eu vou pegar essa linha em verde, 4 e 2, e multiplicar por todas as 3 colunas. Então, ficará 4 vezes 0, mais 2 vezes 5, 4 vezes 1, mais 2 vezes 0, 4 vezes 6, mais 2 vezes 1. E assim, eu posso fechar o colchetes aqui, e agora basta eu resolver essas operações internas que eu terei a minha resposta. Então, vamos colocar aqui. Veja só. Este primeiro elemento aqui, 2 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. Esse segundo elemento, 1 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. E este terceiro elemento aqui, 2 vezes 6, 12. Mais 1 vezes 1, 1. 12 mais 1, 13. Aqui temos 0, 3 vezes 5, 15. Aqui temos 0 e 0, então teremos 0. Aqui 0, 3 vezes 1, 3. Aqui na última, 4 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Aqui esse 2 morreu com esse 0, 4 vezes 1, 4. E aqui 4 vezes o número 6. 24, 24 mais 2 dá um total de 26. Então, temos aqui a resposta para essa multiplicação. A multiplicação entre duas matrizes, ela não é feita multiplicando os termos correspondentes. A multiplicação entre matrizes, ela é feita usando esse esquema. As linhas da primeira são multiplicadas pelas colunas da segunda. Veja, vamos fazer mais um exemplo aí de multiplicação de matrizes. Agora, com matrizes de ordens diferentes. Lembrando sempre que na multiplicação de matrizes, o que nós vamos fazer é pegar as linhas da primeira e multiplicar pelas colunas da segunda. Veja, eu tenho aqui a multiplicação de duas matrizes. Eu tenho uma matriz 2 por 3. Essa primeira matriz aqui tem duas linhas e 3 colunas. E esta segunda matriz, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Lembrando sempre que para nós podermos multiplicar duas matrizes, a quantidade de colunas da primeira deve ser igual à quantidade de linhas da segunda. Então, veja aqui, a quantidade de colunas da primeira é 3 e a quantidade de linhas da segunda também é 3. Com um detalhe, uma curiosidade. A matriz que nós vamos obter como resposta, ela terá 2 linhas e ela terá 2 colunas. Então, a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda, esses dois números em conjunto, eles serão a ordem da matriz resultante. Bom, vamos fazer então a multiplicação dessas duas matrizes usando aquele artifício. Veja só, primeira linha em azul multiplica pela primeira coluna em roxo. Então, ficará 1 vezes 0, mais 3 vezes 5, mais 0 vezes 1. E ainda na mesma linha em azul, multiplicaremos pela segunda coluna que está em laranja. Então, ficará 1 vezes 6, mais
3 vezes 1, mais 0 vezes 0. Agora vamos pegar a segunda linha, a linha em vermelho, e fazer a mesma coisa. Vamos pegá-la e multiplicar por esta coluna em roxo. Então, ficará 2 vezes 0, mais 0 vezes 5, mais 1 vezes 1. E agora vamos multiplicá-la pela coluna em laranja. Então, ficará 2 vezes 6, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 0. E agora, podemos fechar aqui os colchetes e resolver essas operações internas que nós teremos o resultado. Veja, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. Ficará então apenas 3 vezes 5, que é 15. Aqui, esse da direita, 0 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 1, 3. Então, 6 mais 3, 9. Aqui zerou, aqui zerou. 1 vezes 1, 1. E por fim, aqui zerou também. 2 vezes 6, 12. Assim, a matriz que resulta desse produto é a matriz 15, 9, 1 e 12. E assim também está resolvida essa questão. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha entendido as noções básicas de matrizes e as suas operações. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.